Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de nosso canal. E nós vamos falar hoje de fisiologia vegetal. Como o próprio nome diz, fisiologia, né, é relativa aí a como uma planta funciona, né, como seus órgãos funcionam. Então, vamos dar uma olhada aí nas principais características, nas principais funções dos órgãos das plantas. Antes, gostaria de dizer que essa aula vai ser dividida em duas, beleza? Então, ativa as notificações. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você gostar da aula, lá no final, dá o seu joinha aí para dar uma força para o canal. E bora lá, então, estudar fisiologia vegetal. Como eu já disse aí, né, a fisiologia vegetal é um ramo, já que a gente está falando de planta, é um ramo da biologia que vai estudar como o organismo vegetal funciona. E aí isso vai incluir a nutrição, como ela cresce, como é que ela floresce, como que a raiz se desenvolve, como que suas células se dividem, certo? Todos esses mecanismos aí são da área de estudo da fisiologia vegetal. Bom, a nutrição é uma parte essencial não só das plantas, como para todos os seres vivos. E a gente pode aí dividir em relação à nutrição das plantas de duas maneiras, certo? Em duas partes principais, os macronutrientes e os micronutrientes. Macronutrientes são aqueles elementos em que a planta vai precisar numa quantidade elevada, enquanto os micronutrientes, a planta precisa de uma quantidade menor. Isso não significa que, sendo uma quantidade menor, que não seja de vital importância para a planta, né? De repente, uma carência em determinado micronutriente pode levar ela aí a uma desregulação e até mesmo à sua morte. Bom, entre os macronutrientes a gente vai destacar aí o hidrogênio, o carbono onipresentes, né? Os famosos hidrocarbonetos. Quando eles se ligam a gente chama isso daí de hidrocarbonetos. Hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio também aí essenciais, e o fósforo também, né? Cálcio, magnésio e potássio, que também se precisa em grande quantidade. Entre os micronutrientes, o cloro, ferro, boro, manganês, sódio, zinco, cobre e níquel. Bom, entre os macronutrientes, a gente tem um grupo mais importante, né, que a gente vai usar uma sigla aí para poder guardar, para fixar melhor, como CHOMP, com N, apesar do não é CM depois do P, porque isso aqui não é aula de português, né? Então, o nosso CHOMP aqui é com N, antes do P, que são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o fósforo. Então, eles são os principais constituintes das moléculas orgânicas, da constituição celular, da constituição do tecido, da constituição do próprio vegetal. O cálcio também vai ser importante aí na formação, na constituição estrutural da lamela média. O potássio vai regular a pressão osmótica no interior da célula vegetal. Nos animais, o potássio é muito importante aí na bomba de sódio e potássio. De maneira análoga, o potássio funciona aí também como um regulador, só que em vez de uma bomba, né, isso aí é regulado através da pressão osmótica, que a gente já vai dar uma olhada. E o magnésio, que é um componente importantíssimo para a clorofila. A clorofila, aliás, que é bastante semelhante aí à molécula da hemoglobina nos animais. Nos animais, a hemoglobina é responsável pelo transporte de gases, enquanto a clorofila vai ser responsável por transferir a energia do fóton para a produção de uma molécula de um carboidrato, né? E eles são muito parecidos. Se a gente for pegar a composição da clorofila e da hemoglobina, no centro, né, dessa molécula, no caso da hemoglobina a gente tem uma molécula de ferro, enquanto no caso do magnésio a gente tem, no caso do magnésio não, no caso da clorofila a gente tem uma molécula de magnésio. São muito parecidas mesmo, estruturalmente falando. Entre os micronutrientes, aí os destaque é o sódio, o cloro, Cu, ou o pessoal vai chamar de Cu aí, né? Mas é Cu na verdade, viu, galera? Pelo amor de Deus, não vai falar isso não. Que é Cu de cobre, lógico, zinco, ferro e o boro. E nesse caso eles atuam aí como cofatores de enzimas. Tem
tem uma ação parecida com as das vitaminas nos animais, né? Análoga, com uma certa analogia. E são necessários em quantidade pequena, e daí vem essa diferenciação entre macronutriente e micronutriente. Bom, a correção dos solos deficiente em nutrientes pode ser feita, é uma prática aí da agricultura e é também chamada de adubação, onde você adiciona material orgânico, de origem orgânica, como resto de alimento, resto de vegetais, fezes de animais, seco, lógico, né? E no processo de decomposição biológica, por microorganismo, ocorre a liberação de elementos essenciais ao desenvolvimento das plantas. Quando acontece essa decomposição, na verdade, esses microorganismos vão estar decompondo a matéria orgânica, né, deixando pequenininho, deixando acessível para a planta, tanto os macronutrientes quanto os micronutrientes. Na adição de adubos químicos, diferente do orgânica, que contém sais minerais, os seguintes macronutrientes. O NPK, o famoso NPK, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Uma adubação excessiva pode ser perigosa, como pode contaminar lagos, rios e morte de animais e possíveis problemas da saúde humana, principalmente porque eles podem contaminar um lençol freático, né? Através da lixiviação, aqueles nutrientes ficam lá no solo, aí com a chuva, aqueles nutrientes são levados para baixo. Se tiver um lençol freático ou se tiver rio, isso pode gerar problema. Calagem, que é uma técnica também comum aí na área da agricultura, é a aplicação de carbonato de cálcio, o KCO3, para a correção de solos ácidos, aqueles solos que são ricos em alumínio, muito comum aí no centro-oeste brasileiro, na região de Cerrado. Aliás, há um bom tempo aí o Cerrado vem sendo substituído por áreas agricultáveis, né, para a agricultura. O solo do Cerrado não é lá um solo muito rico, é um solo, aliás, rico em alumínio e pobre em nutrientes para a maior parte das plantas, pelo menos que tem algum valor para a agricultura. Em relação à absorção de água e sais pelas raízes, né, a gente pode falar que o local de absorção é nas raízes, na zona pilífera. Já falei disso lá em uma aula só sobre raízes, os tipos de raízes e função de raízes, né, e falando um pouquinho da histologia das raízes. A zona pilífera é aquela região que vai aumentar a área de absorção e, por consequência, né, absorção de nutrientes, como água e sais minerais, após atravessar a epiderme. A água vai se locomover então em direção ao xilema via simplasto, passando por dentro das células via plasmodemos. Plasmodemos aqui, ó, só mostrar aqui, isso daqui são os plasmodesmos, que são, são ligações entre uma parede celular e outra, onde isso vai facilitar o transporte aqui, até chegar aqui aos vasos, né, aos vasos de transporte, no caso o xilema, para ser levado até a folha. Aqui a gente tem uma ilustração de uma raiz, né, os pelos aumentando essa zona de absorção, né, a zona pilífera, né, a água e sais minerais entram através aqui, né, que a gente chama, certo? Simplasto através de plasmodesmos e apoplasto pela própria célula, sem a utilização de plasmodesmos, ok? Até chegar aqui representando os vasos lenhosos. Bom, vamos chegar no endoderme, as células contêm estrias de Caspari, que é a suberina, aí constituindo aí na verdade os vasos lenhosos. Ocorre uma seleção de sais minerais que entram no xilema. Ali também vai ocorrer uma regulação da quantidade de água que pode entrar dentro do xilema. Bom, existem várias teorias de como água e sais minerais caminham por entre a seiva bruta. Existem várias teorias, eu vou apresentar apenas algumas delas. Né? Uma delas é a pressão positiva da raiz. Então existe uma pressão maior aqui, essa pressão vai expulsar a raiz. Então a pressão maior vai acabar empurrando
o líquido, no caso aqui, nessa experiência, utilizando mercúrio, né, é, vai empurrar esse material e fazendo com que ele suba, né, representando os nutrientes, águas e nutrientes. Na capilaridade, o que acontece? Como os tubos são muito finos, a água tem uma capacidade de se capilarizar, ou seja, de se ligar aqui, de se ligando, e através da capilaridade, se você já usou um canudo muito fino e colocou na água, é uma experiência relativamente simples de fazer, certo? Então, você tem aqui um copo, você pode fazer aí se você tiver um canudo bem fino, né? Com um canudo grosso isso não vai funcionar. Tem que ser algo bem fino, não necessariamente um canudo. E aí você tem a água aqui. Se você colocar esse canudo aqui, bem fino, né? O que vai acontecer? Essa região vai encher de água. Deixa eu mudar a cor, só para ter uma ideia melhor. Aqui está cheio de água. Cheio de água aqui. Então a água vai entrar, certo? Até o nível. Aqui está o nível d'água. Só que como esse capilar aqui é fino, o que vai acontecer? A água vai subir, vai subir um pouco. Tá difícil aqui. Vamos lá, calma. Pode pressionar muito. Pronto, ela vai subir um pouco acima desse nível. Essa subida aqui se dá através da capilaridade. Então, essa também é uma das teorias que, em conjunto, explica como que a água consegue subir tantos metros, por exemplo, numa árvore. Né? Você tem desde a raiz, no caso de algumas árvores, desde a raiz até a copa lá em cima, você tem árvores que chegam aí que passam de 30 metros. Então, como é que isso acontece? Né? A pressão da raiz, capilaridade, é uma das, são uma dessas explicações. Existem também outras explicações, como potencial matricial, mas que eu não vou falar aqui, porque também teria que entrar numa aula só para isso. Continuando aqui com a condução da seiva bruta, o sentido da condução da seiva bruta é raízes para folhas. E aqui falando, né, como que a água sobe até as folhas, dependendo se a árvore for muito grande, mesmo que não seja, né, como que ela sobe, como que ela vence a gravidade. Então, as teorias, né, a pressão positiva da raiz contribui, mas não explica, o transporte ativo de sais minerais para dentro do xilema. A água penetra do solo para o xilema por osmose. O problema é que nem todas as plantas apresentam essa característica. Então, pode ser uma forma de... ela pode contribuir. Isso acontece na planta, certo? Mas ela sozinha não é uma explicação satisfatória. Capilaridade também contribui, mas não explica. As moléculas de água são capazes de subir espontaneamente em um tubo de pequeno calibre, né, sem gasto de energia. Isso porque vai ocorrer a adesão dessas moléculas de água e o tubo também tem ligações de hidrogênio entre a molécula de água, né, a famosa ponte de hidrogênio. A água sobe até a força de adesão se igualar à força gravitacional. E aí, um problema. O máximo que a água pode alcançar é meio metro de altura. Teoria da tensão-coesão, teoria de Dickson, que é a teoria mais aceita. O que acontece, na verdade, é que todas elas ajudam. Isso aqui não significa que a pressão positiva esteja errada e que a capilaridade esteja errada, mas que todas elas atuam de alguma forma. Bom, o que é a teoria da coesão? Ocorre a transpiração da planta. Então o que acontece? Quando ocorre a transpiração, diminui a pressão. Certo? Então a pressão aqui nessa região vai diminuir se comparada a essa pressão aqui. Certo? Então vamos aos poucos aqui. A pressão dentro do xilema, como eu já disse, diminui. Ocorre um fluxo no sentido caule-folhas e também raiz-caule. Né? A pressão dentro do caule diminui. Ocorre o fluxo de água no sentido raiz-caule. E a coesão entre as moléculas de água e a tensão existentes aí na coluna de água no xilema permitem a subida da água desde a raiz até a folha. Então, na verdade, é uma diferença de pressão. Né? Então, a pressão aqui, ela transpira. A pressão aqui diminui. O que acontece? Para igualar a pressão, a água ocupa o espaço.
quando a água vai aqui, diminui a pressão aqui. O que acontece? A água da raiz precisa ocupar o espaço onde aquela pressão foi diminuída, para que haja um equilíbrio. Essa é a teoria da tensão-coesão, ou também chamada de teoria de Dickson. Bom, em relação à nutrição orgânica das plantas, as plantas elas são seres autotróficos, assim como alguns exemplos de protistas, como algas, e também algumas bactérias azuis, as cianofícias, chamada de algas azuis. Se existe uma discussão se ela é bactéria ou não é, mas também não vou entrar aqui. As plantas são autotróficas. O que é autotróficas? Elas são autossuficientes na produção de certos tipos de nutrientes, como carboidratos. Então, elas são capazes de produzir carboidratos, coisas que os animais não são capazes. Para os animais produzirem, não, né? Para os animais obterem carboidrato, eles têm que fazer isso através da alimentação. As plantas não. As plantas elas conseguem fazer isso juntando, reagindo, na verdade, oxigênio e água, utilizando a energia da luz lá nos cloroplastos, né, através do pigmento clorofila. Então, elas vão produzir a própria matéria orgânica por meio da fotossíntese. Aqui é a equação, né, o CO2. Eu falei O2, se eu não me engano, mas na verdade é o CO2. Se eu falei O2 lá, eu não lembro agora. O CO2 mais água mais luz vai resultar aí em carboidrato, nesse caso aqui representando a glicose, e oxigênio, que vai ser liberado aí pelas folhas, né, através de trocas gasosas via estômatos. O que são estômatos? Estômatos, já falei um pouquinho lá na aula sobre o reino vegetal. Os estômatos são estruturas compostas aí por duas células guardas, que são fotossintetizantes, duas células subsidiárias ao redor das células guardas e o ostíolo, que é a abertura entre as células guardas, certo? Toda essa estrutura aqui representando então o estômato. E aqui é a abertura estomática, onde vai acontecer a troca gasosa, onde entra gás carbônico e sai o oxigênio. E com isso acaba saindo água também, né? A planta acaba transpirando e perdendo água através dessa troca gasosa. Continuando aqui, vendo um pouquinho mais dessa estrutura, que a gente tem o ostíolo, né, que é a abertura, pode abrir ou não as células acessório, e a célula guarda, que vai de fato controlar a abertura ou fechamento da célula. E como que ela faz isso? Através de diferentes concentrações de um sal mineral, do potássio, certo? Do íon potássio. Então, o que acontece? A entrada de potássio aqui nessas células, a água entra nas células guarda, são essas células aqui, entra nas células, as guardas tornam-se túrgidas e a célula abre o ostíolo. Então, uma alta concentração, a célula vai ficar túrgida, né? Ela vai ficar murcha com uma alta concentração. Ao contrário, uma baixa concentração, aqui, tem que comparar aqui também, ó. Aqui é uma concentração baixa, aqui é uma concentração alta. Túrgida no contrário, botando aqui, onde que eu estou? Tá aqui. Aqui, com a saída de potássio, a água sai da célula guarda, né? Então vai haver uma pressão aqui pelas células acessório, e as células guardas tornam-se plasmolizadas, então ocorre o fechamento do ostíolo. Bom, fatores que também determinam a abertura do estômago, a luminosidade, né? A luminosidade estimula a abertura do estômago. A maioria das plantas abrem o estômago durante o dia e fecham durante a noite. Né? Dia, luz, fotossíntese, abertura do estômago, estomato, não me confunda com o estômago, é o estomato com T. E ocorre em T de troca gasosa, e ocorre a troca gasosa. A concentração de gás carbônico também é um outro fator que vai determinar se o estômago vai abrir ou não. Baixas concentrações de CO2, os estômatos abrem, e altas concentrações, os estômatos fecham. Para que a planta usa o CO2? Lembra aí? Para que ela usa? Ela usa para a fotossíntese. O CO2 mais H2O, ela vai produzir glicose, vai produzir carboidrato. Então, se a concentração está baixa, ela precisa adquirir gás carbônico do meio ambiente.
Se tiver alto, beleza, não estamos precisando, mano. Estamos de boa na lagoa, então fecha os estômatos aí. E a disponibilidade da água? Acontece que os estômatos abertos, eles perdem água, porque não sai só gases. Sai também, quer dizer, sai água na forma de gás, na forma de vapor, certo? Então, pouca água no solo, os estômatos fecham, que é para evitar a perda de água. E muita água no solo, os estômatos se abrem, que também é uma maneira de você controlar aí a concentração de água no interior da planta. Aí vamos falar aí sobre a condução da seiva elaborada. A teoria mais aceita é o fluxo de massas, né, como a teoria orgânica se movimenta no floema. Então a teoria do fluxo de massa é a que melhor explica, que é a que mais tem comprovação. Só falando um pouquinho aqui que é teoria, muita gente fala de teoria como se teoria fosse uma oposição à prática. E na ciência não é bem assim. A teoria científica, né, ela é na verdade um alto grau de comprovação. Se tivesse patente aí na ciência, a teoria está acima de lei, tá acima de hipótese, né? Aliás, as hipóteses para virar teoria, elas precisam ter comprovação, certo? Elas precisam ser comprovadas, elas precisam ser provadas para que isso vire uma teoria. Como a matéria orgânica se movimenta no floema? É a pergunta. Bom, aqui eu tenho nas folhas, né, que são o órgão fonte. É lá que vai ser produzido o floema. Né? O que é, então, o que floema carrega? Carrega substâncias ricas em carboidratos. O floema possui maior concentração de matéria orgânica. Para quê? Esses nutrientes vão ser usados para diversas coisas, né, na planta, para produção, para o crescimento, para a produção de energia, para o desenvolvimento foliar, para a inflorescência, para diversos fins. E nas raízes, que é o órgão dreno, que é o final ali da planta, o floema possui menor concentração de matéria orgânica. Então, no floema, lá nas folhas, existe uma com alta concentração, ele caminha, certo, de uma região de alta concentração de matéria orgânica para uma região de menor concentração de matéria orgânica. No caso, a folha, que é onde é produzido, então se ali é produzido tem uma maior concentração, naturalmente, e as raízes, que é o dreno, né, na raiz acontece o contrário, ela vai absorver sais minerais para levar para as folhas, e na folha acontece o contrário, ok? A água passa do xilema para o floema, onde existe uma maior concentração de matéria orgânica, né, por osmose, e ao atingir o floema, a água empurra as moléculas orgânicas para o seu destino, onde serão assimiladas. Então aqui a gente tem o xilema, que transporta a seiva bruta, então ele está aqui transportando, né, H2O mais sais minerais, vai chegar aqui na folha, essa água vai ser utilizada, entre outras coisas, para a produção de carboidrato, então matéria orgânica, a concentração de matéria orgânica vai aumentar e esses carboidratos vão caminhar para a região de baixa concentração, certo? Alta concentração caminhando para a região de baixa concentração. Então, o que faz com que a água se movimente no interior do floema é a diferença de pressão osmótica existente entre o órgão-fonte, que é a folha, o órgão onde é produzido, até as raízes, que é o órgão que tem a menor concentração de matéria orgânica. Cenas do próximo capítulo, certo? Vamos falar sobre os hormônios vegetais. Hormônios são reguladores, eles que regulam várias coisas da planta, desde a inflorescência, o amadurecimento das raízes, a produção de pólen, né? São os reguladores. Hormônios são reguladores. Então veremos quais são os hormônios vegetais e o que eles fazem. Mas para você saber disso, você tem que se inscrever no nosso canal. Se você quiser saber na hora que a aula for postada, ativa a notificação. E ó, se você gostou da aula, dá um joinha aí. Se você não gostou, coloca aí nos comentários por quê, que a gente está sempre tentando melhorar, né? A gente não é perfeito também, mas tentar melhorar a gente tenta, né? E qualquer pergunta também, deixa aí nos comentários. Não sei se você está assistindo essa aula ou no canal do YouTube, nossos parceiros, né? O Planeta Biologia, o Aula Zen,
o Videoaulas.net, ou lá no próprio site do Planeta Biologia, ou também no Facebook. Qualquer coisa, deixe aí nos comentários que eu tento responder o mais rápido possível. Falou? Bom, é isso aí então. Vamos embora. E é nóis que heróis. Tchau. E aí? Você gostou desse slide que você acabou de ver? Se você gostou, saiba que você vai poder baixar 5 slides como esse grátis, ok? Eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Então você pode baixar 5 aulas como essa. Uma de biologia celular, uma sobre aves, divisão celular, biomas brasileiras e sistema imunológico. Se você quiser mais e quiser 88 slides, aí por um precinho bem justo, beleza? Convenhamos aí, você vai poder baixar 88 slides, como esse que você acabou de assistir. Só para você dar uma olhada, se você clicar aqui, para você poder ver as aulas, por exemplo, essa de aves, então você vai poder fazer o download, você pode visualizar, você clica aqui, beleza? Vai se abrir uma janela e é só você clicar em fazer download, nessa setinha aqui, em fazer download. Vai abrir, pronto. Começou o download desse slide, beleza? Bom, claro, se você quiser os 88, tem todos os temas aqui, tem os temas de todas as aulas. Biologia celular são 12 aulas, como essa, ecologia são 12 também, evolução 7, fisiologia, anatomia 11, genética 7, parasitologia 5, vírus, monera, protistas e fungos 4, botânica 12, zoologia 17, ok? Acho que você não vai se arrepender, você vai economizar muito tempo. Se você é professor, você sabe o trabalho que dá preparar uma aula, conseguir a atenção dos alunos, sua aula vai melhorar muito, você vai economizar muito tempo de planejamento e melhor, né, você vai poder editar essa aula. Por exemplo, essa daqui de sistema imunológico, ó, quer trocar? Ah, não gostei dessa imagem. Não vai embora, tchau, não gostei dessa. Não gostei de sistema imunológico, eu prefiro imunitário. Imunitário. Então você vai poder editar do jeito que você quiser, apagar, colocar, certo? Do jeito que você achar melhor. Então aí, dando uma olhadinha nos slides, essa aqui é uma aula sobre genética, só para você colocar aqui no modo tela cheia, para você ver. Tá aí, você vai passando a sua aula, você vai explicando. Ok? Você que é professor ou você que é aluno, quer detonar aí na sua apresentação, tem aí muito material para você trabalhar. Ou estudar também, né? É um bom material também de estudo. Então, depende de qual é o seu foco, esse material é bem legal, vai te ajudar bastante. Ó, baixa esses 5 slides aí, testa ele, veja eles, você não vai se arrepender. O link está aí na descrição. Valeu, galera. Até mais.